Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar a aplicação da compensação Miller em amplificador operacional no LT-SPICE. Começando novamente com o nosso amplificador operacional de 3 estágios, onde nós temos a aplicação do sinal tanto pela porta inversora quanto pela porta não inversora. Aqui no caso, nós podemos aplicar o sinal em ambas as portas, como comentado na aula anterior. O que acontece é que, aplicando o sinal pela porta não inversora, na verdade aqui, pela porta inversora, nesse caso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um sinal que vai interagir com o capacitor parasita, que vai provocar o efeito Miller aqui neste circuito. Entretanto, como a impedância desse nó é uma impedância muito baixa, devido à conexão no formato diodo desse transistor, o que acontece é que o efeito Miller aqui é mitigado pela redução no ganho desse nó. Então esse nó praticamente não tem ganho. Então o efeito Miller aqui é praticamente inexistente quando nós aplicamos o sinal através da entrada não inversora aqui deste circuito. Quando nós aplicamos o sinal pela entrada inversora, nós vamos ter o efeito Miller, querendo ou não. Não tem como nos livrarmos do capacitor parasita existente entre esses dois nós. E a impedância desse nó é projetada para ser altíssima. Então, se aplicarmos o sinal, se tivermos a necessidade, temos de aplicar o sinal pela porta não inversora, o que nós vamos ter é o efeito Miller acontecendo aqui neste circuito. O efeito Miller nós discutimos umas 2 ou 3 aulas atrás. E aí, o que acontece? Vendo de novo, como identificar se a porta é inversora ou não inversora? Aplicando um sinal positivo aqui neste transistor, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a corrente que flui através dele. Esta corrente vai circular aqui nesta malha, nesta direção, vai interagir com esse nó. Essa mesma corrente ela vai ser similar à variação de corrente que vai fluir através desse espelho de corrente e vai ser espelhada aqui para esse ramo, chegando também nesse nó. Então eu vou ter 2 correntes chegando. O que vai acontecer é que este sinal de tensão vai aumentar. Então desse ponto para esse ponto, esse terminal aqui, esta entrada é uma entrada não inversora, só que vai provocar um sinal positivo aqui. Esse sinal positivo na entrada do fonte comum vai provocar uma saída negativa, que vai ser transferida pelo seguidor de fonte com a mesma fase. Então, o fonte comum ele é um amplificador inversor, então essa entrada aqui vai ser uma entrada inversora para a saída geral do circuito. E esta entrada vai ser uma entrada não inversora para a saída geral do circuito. Bem, dando prosseguimento, agora aplicando uma malha de realimentação ao nosso circuito, mas agora aplicando o sinal pela entrada não inversora, nós vamos ter esta configuração, onde o sinal está sendo aplicado aqui em VP, está sendo refletido para cá. Nós não estamos fazendo a conexão direta, o simulador permite fazermos esta conexão como um jump, e aí nós não precisamos passar aqui a trilha. Pelo menos a conexão, não seria uma trilha, porque seria uma conexão com resistência zero. E estamos aplicando a malha de realimentação aqui na entrada não inversora. Na entrada inversora, na verdade. Então, estamos produzindo uma realimentação negativa com a aplicação do sinal pela porta não inversora. Ok? E o que acontece? Se variarmos o fator de realimentação basicamente é dado por essa resistência dividido pela soma das duas. Já que não temos corrente fluindo através desse nó,
porque ele é um nó aqui de altíssima impedância. Então, o fator de realimentação é R1 dividido por R1 mais R2. Então, à medida que aumentamos R2, nós aumentamos o fator de realimentação. Com R2 com valor baixo, nós temos o circuito com um ganho muito alto. Então, ganho muito alto aqui, ó, nós temos aqui um sinal de entrada aplicado da ordem de 1 microvolts de amplitude. E nós temos aqui uma saída com um sinal maior do que 1 volt de amplitude. Então, é um ganho muito alto que esse circuito está apresentando. E à medida que nós aumentamos o fator de realimentação, o ganho vai sendo reduzido. E vai chegar a um ponto, como nós já comentamos em aulas passadas, sobre o controle que acontece aqui na questão da realimentação, chega a um ponto que o ganho de malha do circuito, ele passa o ganho de malha unitário, chega ao ganho unitário com uma fase maior do que, pelo menos 180 graus. Se acontece isso, se o ganho unitário do circuito consegue trabalhar com uma frequência, consegue trazer de volta para a entrada do circuito um sinal com uma frequência que está, teoricamente, com a fase invertida de 180 graus, o que vai acontecer é que, em vez de estarmos aplicando uma realimentação negativa, estaremos aplicando uma realimentação positiva. Aqui nesse caso, essas oscilações que estão sendo observadas aqui, onde o circuito já entra em instabilidade, não é devido a ruído aplicado no circuito, porque nós não temos fonte de ruído. Aqui o circuito está no simulador, é um ambiente ideal. Mas existem pequenas variaçõezinhas ali no próprio sinal e no processamento desse sinal que vai resultar em alguns espúriozinhos de tensão, em algumas variações de tensão minúsculas nas frequências onde esse circuito entra em instabilidade. E aí o que vai acontecer? Ele vai jogar o circuito para instabilidade. Nós podemos, inclusive, averiguar qual é a frequência desse sinal aqui. Em que frequência nós estamos trabalhando aqui em instabilidade. Então, para fazer essa avaliação, vamos ver aqui no LT Spice e dar uma olhada aqui, fazer um zoom aqui nessa região, aonde está acontecendo esta oscilação. E aí nós vamos ver aqui que nós podemos calcular a frequência em que este sinal está. Vamos pegar aqui os dois vales. Frequência. Então nós temos aqui 372 micro. Ele está oscilando na frequência de 3.16 MHz. Então, olha aí. Eu estou com sinal aonde em 3.2 MHz acontece aqui um desequilíbrio no próprio sistema do simulador e ele faz o circuito oscilar nesta frequência. Aqui, estou refazendo a simulação, nós temos uma outra situação de oscilação aqui, porque nós temos dois sinais diferentes. Eu vou dar um zoom aqui nessa região, nesta outra região, e nós vamos verificar aqui se tem alguma outra frequência onde ele oscila, além desta que nós verificamos. Então, vamos ver aqui. O primeiro sinal. Tá. Então, primeiro sinal.
o segundo aqui. O segundo ele está em uma outra curva. Deixa eu trazer ele para a curva que nos interessa. Tá, esse aqui está na curva de fora, curva de dentro, beleza, tá aqui. Então vamos ver aqui a diferença entre dois picos. Então nós temos aqui 4.6 MHz é a frequência que está oscilando esse sinal branco, e este sinal agora marrom. Deixa eu tentar trazer para cá. Como é que eu vou fazer? Tá, agora já está aqui nele. Agora 4.6, e esse outro sinal aqui vai ser de 3.2 MHz. Então nós temos dois sinais diferentes que estão sendo produzidos pelo próprio simulador, que estão nos causando esta oscilação. Então podemos fazer esta análise pelo próprio LTSpice. Então, como vimos lá no LTSpice, nós podemos ter esta situação de oscilação com desequilíbrios produzidos pelo próprio circuito a partir de frequências que o circuito entra em oscilação quando ele não está compensado. E aí, quando nós produzimos esta realimentação, onde nós temos uma resistência de 60K, que é, neste caso, onde provoca esta oscilação, que no sinal visto no LTSpice, no simulador, era o sinal branco. Então aqui nós temos que, quando o circuito está com o ganho, quando o ganho de malha do circuito chega no valor unitário, nós vamos ter aqui, que nesse caso aqui é na frequência 9.9 MHz, nós vamos ter uma margem de fase para esta realimentação de 35 graus. Não é uma margem de fase muito estreita, mas o simulador ele já produz oscilações que provocam a instabilidade do sistema. Se nós estivéssemos com o circuito real, talvez não acontecesse esta oscilação que nós verificamos com esta margem de fase. Iria acontecer um overshoot, e acontece o overshoot, apesar de nós não estarmos trabalhando com resposta ao degrau, mas geralmente quando a resposta ao degrau apresenta overshoot, nós podemos ver este bico aqui na função de transferência do circuito, e é o que acontece. Então, para esta situação, nós vimos que temos oscilação no simulador. Aplicando a compensação Miller. A compensação Miller ela é aplicada entre a saída do primeiro estágio e a saída do segundo estágio. Então, um capacitor Miller, que nós chamamos de capacitor Miller. Aqui, este capacitor Miller que produz a estabilidade do sinal para este fator de realimentação e também uma realimentação com o dobro desse fator. Então, com uma realimentação onde eu aplico um resistor também de
120K, eu consigo chegar a esta estabilidade com um capacitor de 0,4 picofarad. Na aula passada nós vimos que usando a compensação paralela, eu conseguia fazer essa compensação somente com um capacitor de 300 picofarad. Então era um capacitor muito grande para fazer a compensação paralela. A compensação Miller eu consigo com um capacitor muito pequeno em relação ao capacitor utilizado anteriormente. E mais, eu consigo fazer com que o ganho a margem do circuito, a frequência aonde acontece o ganho unitário, ela é bem maior do que na situação lá com a compensação paralela. E aqui, quando o ganho de fase é 180 graus, o circuito, quando o ganho e a frequência, a fase desse ganho é maior ou igual ou maior a 180 graus, o ganho do amplificador já é menor do que 0 dB. Então já não vai causar nenhum distúrbio quando o circuito chegar quando estivermos operando em frequências com inversão acima de 180 graus. Bem, verificando a margem de fase desse circuito para esta compensação, eu não havia mudado o circuito, então a compensação aqui é a compensação Miller. Então, a margem de fase desse circuito com esta realimentação e a compensação Miller é essa aqui em branco que nós estamos avaliando. A margem de fase, que é o ponto aonde o ganho de malha fica igual à unidade, para este circuito em relação ao circuito sem compensação e em malha aberta, vai ser de 180 menos 133 graus, que vai dar aqui 47 graus. E a frequência de ganho unitário para o meu ganho de malha para esta condição vai ser de 7,5 MHz. Lá na aula anterior nós vimos que para compensação paralela esse ganho, essa frequência de ganho unitário para o ganho de malha era de 1 MHz, então era uma frequência bem reduzida. Aqui nós temos esta boa vantagem em utilizarmos a compensação Miller em relação à compensação paralela. Nós temos uma manutenção de banda bem razoável em relação à compensação paralela. Exercício 1. A partir do AOP CMOS abaixo, apresente o diagrama de Bode do circuito, identificando as frequências dos respectivos polos de cada um dos dois estágios amplificadores e também a frequência de ganho unitário do circuito proposto. Todos os transistores NMOS e PMOS são deste tipo. Então, você vai apresentar o diagrama de Bode do circuito, identificando as frequências dos respectivos polos de cada um dos dois estágios. Exercício 2. Baseado nos dados da função de transferência apresentada no diagrama de Bode do LT-SPICE, do amplificador abaixo, construa a função de transferência numérica do circuito VL sobre VS em S, considerando como referência o ganho de banda plana, que é o que fazemos sempre, e os 3 primeiros polos normais em altas frequências do circuito. Então você vai identificar os 3 primeiros polos normais. Em seguida, na verdade, vamos lá, vamos reduzir para 2, porque nós temos 2 estágios e são
O que interessa são os principais. Então, são os polos principais. O que interessa são os polos principais. Então, e os dois primeiros polos normais em altas frequências? Em seguida, apresente a função numérica VL sobre VS e W no LT-SPICE, em contraste com aquela apresentada pelo circuito, e comente possíveis diferenças observadas. Exercício 3. Considerando o OP utilizado nos exercícios anteriores, determine um conjunto de compensação paralelas. Na verdade, é um conjunto de compensações Miller capazes de fazer com que o ganho de malha aberta com inversão de fase 180 graus seja de 50 dB, 25 dB e 0 dB, respectivamente. Então, você vai pegar e fazer uma compensação de forma que, para o ganho de malha aberta, a inversão de fase 180 graus ela aconteça quando o circuito tiver um ganho de 50 dB, outra para um ganho de 25 dB e outra para um ganho de 0 dB. Então, este é o exercício 3. Exercício 4. Para o circuito compensado do exercício anterior, projete um conjunto de malhas de realimentação capazes de ajustar o ganho para 70 dB, 50 dB, 40 dB e 20 dB, respectivamente. Apresente o ganho de malha do circuito para cada caso. Determine a margem de fase para cada situação. E vamos a uma aplicação que é um somador inversor ponderado, que é o circuito similar ao que fizemos na aula passada. Então, esse somador inversor ponderado, ele vai somar os sinais aplicados na entrada V1, V2 e Vn. Aqui podemos ter N entradas. E na saída, o resultado ele vai ser a ponderação dos sinais de entrada V1, V2 e Vn e pela resistência de feedback ou de realimentação dividido pela resistência da malha daquela fonte. Então, nós vamos ter esta expressão aqui para este circuito. No caso do nosso circuito, nós vamos ter aqui o circuito anterior e o nosso circuito amplificador. Nós vamos ter as malhas por onde vão entrar os sinais, vão ser aplicados os sinais. A entrada do sinal vai ser pela entrada inversora aqui. Percebam a conexão pela entrada Vn. A entrada não inversora vai estar aterrado e a realimentação vai estar conectado à saída do circuito, ao nó de saída do circuito. Então, para o primeiro sinal, nós temos uma frequência de 15 kHz. O segundo sinal, nós temos uma frequência de 10 kHz. E o terceiro sinal, uma frequência de 5 kHz. A amplitude deles é a mesma. E nós temos um resistor de 100K de feedback. Para a malha da primeira fonte, nós temos 10K de resistência. Na malha da segunda fonte, temos 20K de resistência. E na malha da terceira fonte, 40K de resistência. Colocando para o simulador, nós temos cada um dos sinais. Esse azul ciano é o sinal com maior frequência de 15 kHz. O sinal rosa é o sinal de 10 kHz e o amarelo é o sinal de 5 kHz. Nós podemos ver aqui que o sinal amarelo ele tem uma frequência, a metade da frequência do sinal rosa. Então, tem só a metade da frequência. E aí nós temos aqui aquela situação do amplificador não inversor, ou seja, estamos aplicando o sinal pela entrada inversora,
então temos uma característica inversora desse circuito quando os sinais estão na fase positiva, como nós podemos ver aqui. Então, os sinais todos aqui no semiciclo positivo e a saída é um sinal negativo. E temos também uma frequência de oscilação base deste sinal. E a frequência de oscilação deste sinal é determinada basicamente pela frequência mais baixa dos sinais aplicados, que é a frequência de 5 kHz. Então temos aqui essa fase, esta repetição do sinal de saída acontecendo a partir deste ponto. Então, toda esta configuração aqui, ela acontece devido às ponderações que aplicamos aqui neste circuito. Podemos, por exemplo, ver o que acontece com estes sinais se mudarmos o fator de ponderação aqui, ó, mudando o resistor desta malha, por exemplo, nós vamos ter esta nova disposição. Se voltarmos ao original, vamos ter o que tínhamos. Mudando aqui para 50, por exemplo, nós vamos ter esta nova configuração. Se reduzirmos isso aqui para 10, nós vamos ter esta configuração. Então, a maneira que o circuito se comporta, ele depende muito da configuração aqui dos resistores de ponderação. Quer dizer, a maneira que o circuito se comporta, não. A resposta do circuito, porque ela vai ser uma função tanto dos resistores de ponderação quanto dos sinais de entrada que estão sendo aplicados ao nosso circuito. Então, voltando aqui para o nosso circuito, temos esta funcionalidade aí para o nosso somador inversor ponderado. Dando continuidade aos nossos exercícios, construa um amplificador inversor do esquema abaixo. Então, temos aqui esse amplificador inversor com o circuito AOP com compensação, compensação Miller e não compensação paralela. Então, o circuito AOP com compensação Miller, que nós trabalhamos nesta aula, e apresente um banco de testes para o circuito. Banco de testes, que é um banco de testes similar, não exatamente ao que acontece aqui, mas um que você mostre o funcionamento do circuito depois dele ser construído. Da mesma forma, exercício 6, construa o somador inversor ponderado do esquema abaixo. Então aqui temos um circuito somador inversor ponderado, somador não inversor, na verdade. Esse nosso circuito aqui que nós trabalhamos era um somador inversor. Então, ó, nós temos a característica inversora aqui do circuito. Inclusive, nós vimos aqui quando comentamos sobre a fase do sinal. Este outro circuito é um somador não inversor ponderado. Então, vai construir o circuito e apresentar um banco de teste para este circuito. Este outro circuito que você também vai construir, fazer a mesma coisa, é um circuito amplificador de diferenças. Então, ele vai amplificar a diferença desses dois sinais de entrada. Como ele tem um par diferencial na entrada, na prática ele atenua ruído de modo comum das duas fontes de entrada. No exercício 8, você vai construir este amplificador de instrumentação. Então, neste caso, você vai utilizar 3 células do amplificador operacional que nós utilizamos. Essa célula de saída, você, teoricamente, já vai ter construído aqui no exercício 7. Então, vai utilizar já o somador, o amplificador de diferenças utilizado.
E estas outras duas aqui são basicamente versões similares deste amplificador. Só verificando aqui. Então, até nisso, até a entrada aqui é a entrada inversora que está sendo utilizada. Então, basta utilizar aqui os dois amplificadores que você construiu, replicar, construir esta malha que não tem conexão com o terra, e as entradas vão ser aplicadas ao circuito a partir das duas entradas que estão disponíveis nesta topologia de circuito. Então aqui, esse amplificador de instrumentação vai ser construído com a utilização de 3 células do nosso amplificador operacional. A saída vai ter um formato em banda plana similar a este que está apresentado aqui, e você vai apresentar um banco de testes para este circuito. Neste exercício 9, você vai construir um amplificador integrador. Então você vai apresentar, aqui ele é basicamente um capacitor na realimentação, na malha de realimentação, e você vai apresentar um banco de testes que apresente a característica de integrador do circuito, tanto no tempo quanto na frequência. Na frequência nós já temos aqui um sinal representado na frequência, mas você vai apresentar o funcionamento do circuito também no tempo, mostrar um sinal que, aplicado à entrada do circuito, vai sofrer uma integração na saída deste circuito. Então, este aí faz parte do banco de testes. Você vai apresentar o banco de testes aqui, tanto no tempo, com simulação transiente, quanto na frequência, com simulação AC. E neste exercício 10, você vai apresentar o funcionamento deste circuito amplificador derivador, onde, nesse caso, o capacitor é aplicado na entrada do circuito. E você vai apresentar também um banco de testes que apresente o funcionamento do circuito no tempo, com simulação transiente, e na frequência, com simulação AC. Lembrando que no tempo nós vamos trabalhar preferencialmente com a tensão de saída. Então você tem este modelo aqui para a corrente do circuito, mas você vai apresentar a saída do circuito em função da entrada no tempo. Então aplicar sinais no banco de teste que vão apresentar a propriedade ou a propriedade de derivação deste circuito. Então, senhores, esta foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula.